para a gente entender como os preços estão caminhando, se essas altas são consistentes e veio para ficar, e mais do que isso, se essa alta da arroba do boi gordo está sendo impulsionado aí pelos preços da reposição, quem vai responder isso para a gente é o Ronald Macuco, ele é engenheiro agrônomo e consultor de mercado da Pátria Agronegócios. Ronald, é um prazer conversar ao vivo com você. A gente sempre conversa ali pelo WhatsApp, mas agora é ao vivo, hein? Andressa, você é a melhor que tá tendo aí, Andressa. Como é que tá? Você tá bem? Como é que tá a Carla? Como é que tá o Alexandre? Cadê o Alexandre? Pegou férias aí? Tá liberado férias em pleno outubrão aí? Como é que tá aí as coisas? Não, ele foi para uma fazenda conferir pastagens degradadas lá no Mato Grosso. Ele tá ficando famoso, esse Alessandro tá ficando famoso, tá rodando Mato Grosso. Ó, tem como a gente começar de novo aqui, colocar o Carlito para falar junto comigo? Porque aí eu acho que fica uma conversa boa, entendeu? Porque aí eu vou falar uma coisa aqui, o Carlito vai falar a mesma coisa de lá, só que o Carlito fala com propriedade. Um abraço, tá, Carlito? Se você estiver já ouvindo aí, é uma referência da pecuária brasileira. Você representa os pecuaristas que aqui nos ouvem, tá bom? Você representa um homem de resiliência, trabalhador, família que acreditou nesse país e continua acreditando. Um abraço, não conheço você pessoalmente, conheço seu sobrinho aí, conheço alguns amigos próximos, mas logo, logo nós vamos nos encontrar aí para a gente ter uma prosa. Espero representá-lo bem hoje aqui. E a notícia é boa, tá? Falando direto, assim, já de mercado, Alessandra, a notícia é boa. Andressa, a notícia é boa, Andressa. Mercado vem subindo, não apenas mercado de gado gordo, tá? Só para você ter uma noção de preço, no Tocantins a gente viu uma melhora no boi de aproximadamente R$ 10 em uma semana. Novilha subiu próximo a R$ 15. Era novilha aí de 265, R$ 270. Hoje essa mesma novilha já teve negócio no Tocantins aproximadamente aí 285, já rodando na casa dos 290. Então sim, o mercado ganhou força nesse mês de outubro e deve se adentrar aí para essa reta do outubro, começo do novembro, com preços melhores sendo praticado para o pecuarista na ponta. Ronald, no começo ali de setembro, até meados de setembro, a gente falava num confinamento lotado e que isso poderia limitar aí o avanço da arroba. Como tem sido a saída desses animais de confinamento, como você tem acompanhado aí pela Pátria? E mais do que isso, esses animais de reposição, como você tem visto essa oferta de animais de reposição? Tem ficado cada vez mais escassa? Eu acredito que sim pelo preço. Acho que não tem. Ontem eu abri uma caixa de pergunta no meu Instagram, fiz algumas enquetes e ali esse preço de boi magro, ele é um valor justo ou não? No final do dia eu coloquei a segunda opção. Será que tá caro? Será que tá barato? E coloquei uma terceira opção, é o valor de mercado. E 90% ali foi. Entre está caro e é o valor de mercado. Então, está barato, ninguém falou que está barato. Por que não está barato? Por um fator, não tem esses animais em volume. Sobre o confinamento, o boi a termo, se a gente olha em 2018, 2017, a gente, projeção aí dos números era 14 a 15% do nosso animal era terminado em confinamento. No ano 25, esse número é próximo a 23, 24% dos animais que vêm para a terminação é proveniente de confinamento. Então, sim, quem faz confinamento hoje, vou colocar aqui um número e esse número a gente pode até reajustar para alguns estados um pouco mais. 70% de quem faz confinamento no segundo semestre, ele é investidor. O que é investidor? É os boitéis, é os grandes confinamentos de parceria. Opa, você está me dizendo, Ronald, que é dinheiro de fora do agro que está vindo para dentro do boitel, para dentro do confinamento? Sim. Esse boi, por vários dias seguidos aí, por vários meses, entregou rentabilidade aqui próximo a 14%, 13%. Nós estamos falando então de dinheiro, R$ 700, R$ 800. Falei com um grande grupo que está na região ali do Vale do Araguaia, Água Boa, Canarana, descendo ali para o lado da Serra do Roncador, um grupo bem expressivo. E numa conversa falou: ó, meu boi hoje sai aqui, um volume bem expressivo de boi. Esse ano, a nossa boiada está deixando aí, em média, 900 a R$ 1.000 por boi. Então esse grupo aí tem mais de 60 mil boi ali. Opa, abate ano aí, próximo a 50 mil boi. Você está me dizendo, então, que um boi está entregando R$ 1.000? Foi. O boi que está morrendo dentro do outubro, que vai morrer no novembro, foi um boi que, pelo menos 40, 60% aí de quem não é boitel, travou antecipado. Inclusive, Minerva, JBS, Marfrig, pagou nesse boi para o Mato Grosso, pagou nesse boi para o Goiás, preços acima do que está o balcão hoje.
preço acima do que está sendo pago hoje para o pecuarista. Então, frigorífico essa semana, de forma geral, saiu em busca de boi. E aí, o contrato futuro, o que a gente está vendo dos contratos futuros? Ele está olhando para o boi magro hoje. Eu estou com dificuldade de achar esse boi magro. E quando acho, Letícia, esse boi magro hoje, desculpa, Andressa, esse boi magro hoje, Andressa, esse boi magro hoje é de 350 a 360. Essa semana teve boi magro de 12 arroba no Mato Grosso sendo vendido a R$ 360. Você não encontra boi magro hoje no Mato Grosso abaixo de R$ 340. Porque se comprar, eu tenho um cliente que compraria. Goiás, Minas, Uberlândia, leilão, fiz até um vídeo, postei nas minhas redes sociais, boi magro de 379 quilos sendo comercializado por 12 e 14. 12 e 14 é um boi de 365, R$ 370, um boi magro. Tá, é possível comprar um boi magro de 12 arrobas, pagando R$ 360, e a conta dele fechar no positivo após 120 dias? Então nós estamos falando novembro, dezembro, janeiro, vai sair ali dentro do final de janeiro para fevereiro? É possível? É possível. Não é a conta de 14% de rentabilidade, 700, 900 mil reais de lucro do confinamento. Se o boi permanecer no mesmo patamar de hoje, é uma conta aí que vai entregar 390, R$ 400, vai entregar aí 7%, 6% sobre o capital investido no período. Então, tudo indica que nesse movimento de uma oferta mais restrita de boi magro, a gente vai observar uma melhora no boi, e isso a Bolsa já está nos mostrando já, né? O boi em São Paulo, que eu acredito que os indicadores devem subir nos próximos dias, quando você olha aí, pelo menos o Agro Brasil, bastante atenção, quem vende boi hoje, por favor, divulga aí no Data Agro, no CPEA, na Scott, no Agro Brasil, porque os indicadores, tanto CPEA como o Agro Brasil, está mostrando uma média de boi em São Paulo hoje de 310, 311. Mas quando a gente olha no Agro Brasil, que é lotes mais pontual, lotes de 320, 322, 315, com frequência sendo negociado em Praça Paulista. Hoje, Praça Paulista está deixando aí, o ágio está ficando para o interior quase zerado, ou em alguns momentos neutro, 2%, 1%, onde muitas das vezes é 5%. Falei com um cliente da Bahia hoje, boi na Bahia hoje, oeste baiano, R$ 310. É o mesmo preço de boi em São Paulo. Então, quem está vendendo boi em São Paulo está tendo uma conta mais apertada, por isso que eu acredito que o boi em São Paulo também deve subir, porque boi magro em São Paulo você não consegue comprar menos de 350, em volume 360. Então, para conta e ter estímulo para ter boi dentro do janeiro, dentro do fevereiro, vai ter que subir. E Ronald, um outro fator que pode impulsionar ainda mais aí os preços da arroba é as exportações. Elas estão bem aquecidas. O mês de outubro até a parcial aí da terceira semana tem mostrado um bom desempenho. A gente teve uma média diária histórica. Você acredita que isso vai acabar impulsionando as exportações? E como fica o alerta aí para o setor com relação às salvaguardas que a China deve aí no próximo mês divulgar também? Isso é um dado interessante. Ontem eu vi até uns burburinhos, acho que onde a gente está vendo o movimento de mercado, aí a China, por exemplo, tem um termo ali que ela está fazendo uma investigação sobre alguns frigoríficos brasileiros, que foi prorrogado até novembro. Beleza, tudo pode acontecer, mas hoje não tem nada no radar, não tem como eu prever algo que não tem. A única coisa que eu consigo fazer talvez é a gestão de preço. Ronald, o que é gestão de preço? Garantir um preço futuro, ficar exposto numa alta. Então você ir na bolsa, fazer um seguro de baixa, uma put, paga R$ 5, dorme tranquilo, garante um boi para dezembro, janeiro, num preço mínimo e fica exposto no alto. É a única coisa que a gente consegue fazer. Não há uma projeção, por exemplo, de saída de algum grande player do mercado nesse momento. Há muito mais uma expectativa que os Estados Unidos possa voltar para essas compras. Se os Estados Unidos volta, foi o maior volume diário das últimas 32, 31 semanas que a gente observou para a última semana. O mês de outubro deve entregar aí recorde no acumulado de exportação. A estimativa é que o embarque total passe dos 300 mil toneladas. Opa, você está me dizendo, Ronald, que para o mês de outubro deve ter isso? Deve. Só que aqui tem um fator. Se a exportação vir em recorde, vir maior do que foi setembro, a gente vai ter um fator aqui que a gente tem que colocar no radar. Consumo doméstico vai aumentar nessa reta final de outubro, novembro, dezembro, ou vai cair? Tudo indica que vai subir. Então, isso por si só faz com que os frigoríficos menores paguem preço hoje melhor do que frigorífico grande.
Frigorífico grande, por si só, até seu tamanho, a tua forma de negociação. Eles têm um boi também do novembro aí, que está um pouco no termo, tem alguns boi. Mas, de forma geral, a procura, ela é generalizada por boi e não acredito que isso terá impacto negativo no preço. Se tiver impacto negativo no preço, vamos ter uma falta de boi dentro do final de dezembro para janeirão e fevereiro. Então, por isso, eu acredito que o mercado deva continuar firme e preços melhores serão praticados no mercado físico. Quando eu olho, então, preço físico em São Paulo, 310 para a Bolsa hoje, no dezembro próximo, a 326, nós estamos dizendo aí que estamos R$16 de ágio. Eu acredito que o físico vai buscar esses R$16 e aí essa melhora vai ser percebida no bolso do pecuarista na ponta. E Ronald, você que é da estratégia, você que indica as informações, principalmente nas suas redes sociais, diante de um momento de valorização, a gente também tem uma valorização aí da recria bem intensa. Qual é a melhor estratégia para o pecuarista hoje? A pergunta que eu mais vejo nos dias a dia, Ronald, a conta de um bezerro de R$13, R$14, ela vai fechar positiva na minha recria e na minha engorda? Cada dia mais eu acredito que o cara da recria vai ter que fazer uma engorda, que seja num boitel, que seja num confinamento de parceiro, ou que seja uma engorda interna na fazenda. Ele vai ter que pegar um bezerro de R$14, um bezerro aí que é acima de R$400 arroba, e diluir isso numa engorda de um boi. Porque se você for fazer essa conta hoje, de um bezerro de R$14 arroba, levar ele numa recria, vai te sobrar aí, você pagando aluguel, em torno de R$500 com o boi de hoje. Claro que quando eu compro um bezerro de R$14, que aí é um bezerro acima de R$400, eu estou projetando um preço de boi melhor lá na frente. Tá, qual seria a estratégia? Dos próximos meses, quem está numa recria, quem precisa comprar bezerro, tem que andar mais comprado. Comprado como, Ronald? Explica para mim melhor. Seja mais claro, seja mais direto. Você está falando aqui pro seu pai que está lá no Parazão, pro seu tio Jânio. Inclusive, eu vou estar lá na Rondônia essa semana, tá bom? Vou estar palestrando lá em região de Ariquemes. Quem aí da Rondônia estiver aí por perto aí, vou estar palestrando ali em Ariquemes, falando muito mais de grão, vou abordar um pouco pontualmente ali sobre pecuária, mas andar comprado, você pode andar comprado no seguro de alta na Bolsa. Ronald, você está me dizendo que eu posso comprar um seguro de alta, e qual é o propósito desse seguro de alta? Ajudar você na compra da sua reposição. Se o bezerro já foi embora e o bezerro, cada dia, isso fica mais evidente. Como eu percebo? Eu estou na Transamazônica, eu tenho terra na Transamazônica, eu tenho um gado de parceria da cria, eu tenho umas vacadas lá na parceria lá com os amigos, com o Marcelão, com o Edson ali, o Raposa e outros amigos lá, e eu tenho a recria na minha terra. Opa, como é que eu percebo que o bezerro está subindo? Quando o bezerro começa a subir no extremo, ele sobe mais do que no centro-oeste. Bezerro na Transamazônica hoje é um bezerro de R$12,10, R$12. Na Rondônia é um bezerro de R$12,50, R$12,30. Maranhão, bezerro também de R$12,50, R$12. Opa, você está me dizendo que o bezerro é 12, quer dizer que esse bezerro não chega mais aqui no Goiás a R$13,30, R$13,40. Então o Centro-Oeste vai continuar esse movimento de alta. Então o seguro, eu uso o boi. Olha um boi para março, é um boi 330, um boi para maio, um boi 330, junho, um boi 333. Então eu preciso fazer um seguro de alta para me ajudar a comprar minha recria, para ajudar eu voltar na reposição. Vendi uma boiada, fiquei 20 dias, 40 dias, 60 dias sem voltar para a compra. Faça um seguro de alta na Bolsa. Continua participando de uma alta para os próximos 5 meses, 6 meses, para ajudar você no poder de compra da sua reposição. Num ciclo de alta, num movimento de alta de preço, essa ferramenta ela é muito boa. O pecuarista, por sua vez, que é o que faz a engorda aí, opa, um invernista, o cara que está ali na engorda, no giro mais rápido, num boitel, que seja num confinamento próprio, que seja numa TIP, esse cara, o risco dele é o risco de queda. Mas muitas das vezes não é só o risco de queda. Eu estou vendendo um boi hoje, por exemplo, a R$300, R$295, e meu bezerro já foi embora. Porque nos últimos 60 dias o boi caiu e o preço do bezerro foi subir. Então esse seguro de alta ele é muito bom e ele ajuda você na compra da sua reposição. Quer discutir um pouco mais? Manda mensagem aí, entra em contato, a gente está aqui para ajudar. E, Ronald, falando em mandar mensagem, o Djalma Marrox falou aqui, ó, análise perfeita do Ronald Macuco, viu? Ó, pessoal... Esse Djalma vai ver a análise perfeita quando o Carlitão entrar aqui, entendeu? Eu quero ver com o Carlito trazendo as referências
do Mato Grosso, do Brasil de forma geral, que ele está bem diversificado aí, mas olha para você ver, aqui acho que tem um ponto de atenção, tá? A gente tem que olhar para esse ponto de atenção, Letícia e Andressa, com cautela. Ontem me fizeram uma pergunta, Ronald, deixo para comprar bezerro daqui 90 dias ou compro agora? Daqui 90 dias, Andressa, como é que tá o capim no Brasil Central, Brasil Norte? Todo mundo tem capim, Andressa. Se eu deixo essa compra daqui 60 dias, tudo indica que a gente vai pagar mais caro ainda no bezerro. Aí a conta, eu vou falar para você, ela muitas das vezes ela me traz a fazer números. Eu preciso. Ah, ontem me perguntou, Ronald, novilha na minha região, bezerra, desculpa, já está com ágio sobre a novilha. Por vários meses consecutivos, mais de 1 ano e meio, que a gente não via isso. Ele está dizendo que eu estou vendendo uma novilha gorda de R$ 290, 285, e já estou comprando uma bezerra de 7 arrobas, 8 arrobas, a 310, a 315, é isso aí. Cada dia mais essa oferta de reposição. Eu falei com um cliente de Canarana e ele falou, Ronald, bezerro, eu conto lote aí de 70, 50, 60, mas não estou contando aquele lote de 200, 150 bezerro em volume. Logo pelo período do ano. Esse bezerro só volta a aparecer lá dentro do final de fevereiro, março, abril. Ronald, você acha que quando chegar lá esse bezerro vai estar melhor ou pior? Talvez ele esteja o mesmo preço, só que você perdeu o tempo. Então, acho que o fator de tempo me leva para comprar hoje. Eu me preocupo, porque eu estou na recria também agora, entendeu? Mas, de forma geral, o boi deve trazer essa melhora de preço que vai justificar eu pagar no bezerro preços melhores do que o criador está pedindo aí. Então, infelizmente, aí você olha o indicador CPEA, tá bom? Acho que é um bom balizador para nós olhar o bezerro. Por vários dias consecutivos, o gráfico está fazendo assim, ele está indo buscar a máxima, tá, Andressa? Está indo buscar a máxima. Ele está indo buscar a máxima de quê? 2021 para 22. Ele ainda não bateu a máxima, tá próximo, tá bom? Tá próximo. Tem pecuarista aí que sabe que ele vai e ele vai mesmo, sabe? Se você pegar nos últimos 12 meses, bezerro subiu 600 a 700 reais. Ele tem espaço para ir mais ainda, tá bom? E Ronald, deixa eu falar para você, a gente fez toda essa relação boi-bezerro, mas eu quero saber de toda essa relação boi-grãos, porque a gente também está no momento que o pecuarista agora tem ali comprado os grãos. Como que tá essa relação? Tá mais favorável do que meses anteriores ou começou a mudar esse cenário? Essa relação ela é muito interessante. A gente teve uma janela bem diferente no milho esse ano. E isso aí a gente percebe até os cerealistas comentando, os corretores comentando, o próprio sojicultor que segurou o milho para levar esse milho pensando em uma valorização de agosto, junho, até agora, no final de outubro. Esse milho não valorizou tão expressivo. Nos últimos, vamos botar aqui, os últimos 7 dias, 6 dias, milho mudou. Já uns R$ 3, R$ 4. Milho deu uma melhorada no Goiás pontualmente, algumas indústrias de etanol pagando R$ 3 acima dos preços. E Mato Grosso, eu falei com um cliente de Ponto Lacerda, falei com um cliente também da 163, uma grande trade aí para exportação, pagou R$ 3 acima. Então o milho já deu uma melhorada nesses últimos dias, tá bom? Vamos pegar a relação aí, eu trazendo uma relação para o atual momento. Hoje a gente está com a relação, pensando em São Paulo, uma relação até interessante. Não vou dizer que é boa, não, que já teve melhor. Nós estamos agora, por exemplo, nós estamos em outubro. Nós estamos falando de um milho de 65 e um boi de R$ 310. Essa relação de troca, ela está próximo 4,8. Opa, você está dizendo que um arroba de boi compra 4,8? Sim, já teve 5. Nós já teve médias melhores nos últimos meses. Agora, o que me traz aqui um ponto de atenção ela vai continuar melhorando? Não, na minha visão ela tende a cair da agora para frente. Até março, ali, maio, ela deve cair aí para próxima de 4,3, 4,2. Abre aqui uma grande janela de compra, tá bom? Quem aqui quer fazer estoque de milho, nós encontramos uma janela boa hoje. Talvez o capital esteja caro no tempo aqui, Andressa, que é um valor aqui, mas hoje me faz sentido a gente olhar. Porque eu estou com milho ainda de 64, 65, em alguns referência São Paulo, quando eu jogo para o Mato Grosso é o milho de 54, 53, Goiás muito parecido com o Mato Grosso, quem está em Minas, bastante atenção, tá bom? Faz sentido olhar para essa compra nesse atual momento, fazer estoque. Eu oriento quem está aqui nos ouvindo, confinadores, boitéis, pecuarista de forma geral, olha com atenção no milho nesse momento, tá bom?
o clima, em algumas regiões o soja já foi plantado dentro da janela, que é o caso do Mato Grosso e Paraná, mas quando eu olho Goiás, Minas, MS, depende da região, está um pouco atrasado. O Mato Piba também. Você que está nos ouvindo do Mato Piba, que é uma região que só volta a ter milho lá no mês de junho do ano que vem, julho, não ter aquele milho verão, que é diferente do caso do Paraná, do Goiás, de Minas, bastante atenção, tá bom? Acho que aqui foi uma boa levantada de bola aqui para a gente falar para o pecuarista que está na ponta. Isso aí, muito importante. Ronald, olha, eu adorei entrevistar você e espero que você também tenha gostado do programa de hoje. O pessoal aqui está falando ótimo programa no chat. E claro, vou te convidar mais vezes. Ó, muito obrigado, Andressa, por conduzir aqui. Você que a gente fala no bastidores aí. Manda um abraço pro Carlito, tá bom? Manda um abraço para ele. Estamos aqui Pode para deixar. ajudá-los e no dia a dia o que eu puder fazer pro pecuarista ganhar dinheiro, esse é o propósito aqui, tá bom? Pecuarista que seja da cria agora, ele está vivendo uma realidade diferente. O cara da cria não precisa nem falar tanto com a gente no decorrer dos próximos dias, porque esse cara vai ter preços melhores. Talvez nós estamos entrando numa janela de ciclo aí, próximos 2 anos, o cara da cria sorrindo e muito feliz, coisa que não foi os últimos 2 anos que passou. Agora é o momento dele estruturar, tá bom? Nós teremos a corda mudando de mão e giros mais curtos exige muita estratégia. O que é giro mais curto? 90 dias, 120 dias. Estou comprando uma boiada de 10, 11 arroba, uma garrotada. Estou comprando um boi mais pesado, 13 para 14. Entre em contato com a gente, fala aqui com a gente. Você que quer ter esse acompanhamento, nós estamos aqui para ajudar. E no final do dia eu consigo entender bem esse Brasil, até pela vivência, né? Eu sou paulista de registro, mas tenho uma área no Parazão, morei na Bahia ali, perto do sul, no sul da Bahia, perto de Porto Seguro, então tenho familiares lá ainda, até meus 13 anos estava lá, e rodo o Brasil, me formei em Sorriso, Mato Grosso, terra do grão aí, vou estar agora na Rondônia, você que é de Rondônia aí, está assistindo depois, manda mensagem aí, bora organizar para nós ir visitar vocês aí também. Rondônia é grande, mas é um estado que eu admiro muito e gosto muito. Rondônia tem uma aparência do Pará, a diferença é que o grão na Rondônia atravessa a Rondônia toda, né? Ele sai do Mato Grosso e entra dentro da Rondônia, trazendo oportunidade para quem está na pecuária intensificar ainda mais a sua nutrição.